4 e... Olha só, na hora exata, na hora exata. Pessoal, vamos dar início então, né, à nossa transmissão, à nossa live, ao nosso webinar, né? Eu tô muito feliz em poder estar aqui com vocês, né, e poder compartilhar mais um momento, né, de conhecimento juntos. Eu acho que eu já conheço muitos de vocês, né? Eu tenho a sorte de poder acompanhar grande parte dos nossos eventos aqui organizados pelo WTC Business Club. Né? Eu brinco que essa é a parte mais bacana do meu dia, né? Poder participar dessas conversas com vocês. Mas para quem participa pela primeira vez, né? O meu nome é Alexandre Palmieri, eu sou vice-presidente aqui do WTC Business Club, né? O clube de negócios do World Trade Center São Paulo. E hoje a gente vai ter um papo super bacana, né, com o Guilherme da Conexa e com o Dr. Raimundo Nonato da InterSystems. E a gente vai falar sobre interoperabilidade e telemedicina. Né? Então, são dois assuntos relacionados à tecnologia, mas com um objetivo, né, de colocar o paciente no centro do cuidado, né, e poder destinar a devida atenção para o cliente em todas as etapas da jornada, né, em que ele tem contato, né, com as empresas de vocês. Hoje a nossa audiência ela vai ser focada e segmentada no segmento de saúde, de healthcare, né? Então, com representantes de hospitais, laboratórios, clínicas, seguradoras, enfim, todo o ecossistema da saúde, né, que transita aqui através dos eventos do WTC, foram convidados para participar desse bate-papo com o Guilherme e com o Dr. Nonato. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado por se juntarem a nós aqui nessa transmissão. Queria agradecer, Nonato, também a InterSystems. Eu não posso falar nem que é o primeiro, né, webinar que nós realizamos juntos, porque ontem a gente realizou uma outra transmissão, né, com um outro tema, com um outro público, e foi muito bacana. Né? Então, eu tenho certeza que o nosso bate-papo hoje será igualmente interessante. Né? Então, eu queria agradecer a todo o time da InterSystems, né, que já está nos acompanhando aqui, né, mas eu queria agradecer especialmente a você, né, por destinar parte do seu tempo, do seu conhecimento com a nossa audiência hoje. E eu quero, né, pedir para o doutor Nonato e o doutor Guilherme também, né, os dois são doutores, os dois médicos aqui participando da nossa conversa. Eu vou pedir a eles que se apresentem, mas antes eu queria rodar um vídeo da InterSystems para vocês, antes de a gente continuar o nosso bate-papo aqui. Pode ser, Nonato? Sim, perfeito. Muito obrigado, Alexandre. Maravilha. Então, vou pedir para rodarem o vídeo e, na sequência, eu peço para você e para o Guilherme se apresentarem aqui para a nossa audiência. Maravilha. Mais uma vez agradeço a InterSystems pela confiança e pela oportunidade, né? Mais um webinar organizados aqui em conjunto com o WTC. Bom, vou pedir para o doutor Nonato, né, e para o doutor Guilherme se apresentarem aqui. Eu começo com o Nonato e depois passo a palavra para o Guilherme. Nonato, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Alexandre. Equipe WTC, é um prazer estar aqui com vocês, principalmente na presença do meu amigo e colega Guilherme, esse líder inovador da tecnologia e telesaúde, né, da Conexa. Vai ser um prazer debatermos aqui hoje, tá? Nós estamos trabalhando nessa área da tecnologia, da informação e comunicação em saúde já há alguns anos, né? A gente costuma dizer um pouco mais de 15 anos, depois que a gente chega perto dos 20, você fala um pouco mais de 15, né? Que senão fica já há muito tempo. Então, é um prazer estar aqui. Eu estou vendo que temos vários clientes nossos aqui, tem pessoal do Sabin,
tem o pessoal do Fleury, Beneficência Portuguesa, Oncoclínica, são todos nossos clientes, usam nossa tecnologia, né? Tem aqui também da Innovation, parceiro nosso de tecnologia, né? Temos aqui Audiência super o qualificada. Unimed também, sim. É um grande prazer estar aqui e a responsabilidade de estar aqui conversando com vocês na presença dos nossos clientes, que são os verdadeiros usuários e aqueles que têm o benefício de uso da tecnologia, né? Eu sou cirurgião do aparelho digestivo, estou dedicado há aproximadamente 17 anos a TI em saúde também, né? Digo também porque eu sou o profissional híbrido, né? A moda agora é tudo híbrido, É ser então híbrido. híbrido. Então, híbrido, divido a minha atuação como professor de cirurgia na Bahia com a atuação em TI em saúde aqui em São Paulo, na InterSystems. A InterSystems é uma empresa americana de tecnologia, fundada lá no Massachusetts General Hospital. Estamos ali ao lado do MIT e temos um foco muito grande em tecnologia da informação em saúde, apesar de não nos mantermos exclusivamente com ela. Temos também uma atuação grande em negócios, em finanças. Inclusive, ontem o Guilherme estava falando com a equipe de Data Platform, falando sobre temas de tecnologia não voltados à saúde, no webinar de ontem do WTC. E nossa principal entrega é interoperabilidade em saúde, que é o tema que a gente vai trabalhar hoje aqui junto com a Telesaúde, com o nosso amigo Guilherme. Muito obrigado. Vamos lá. Obrigado, Nonato. Não, realmente ontem a conversa foi muito bacana, viu? Então a gente teve a presença do Marcos e do Fernando representando a InterSystems. A gente teve o pessoal do grupo Hermes Pardini que deram um show. E ontem a gente fez, né, uma live mais aberta para vários segmentos, mas hoje a gente resolveu focar, né, no segmento de saúde, né? Então, como eu disse, hospitais, laboratórios, clínicas, seguradoras, todo o ecossistema, né, de saúde que transita aqui no WTC foi convidado, né? Então, pessoal, mais uma vez, obrigado pelo prestígio de vocês. E Guilherme, você também, seja bem-vindo. Super prazer. Obrigado pelo convite, Alexandre. Muito bom estar aqui com o Nonato aí, amigo querido. A gente vem conversando bastante sobre esse tema e compartilhar um pouco da interoperabilidade, o que isso faz para realmente a gente ter um ambiente de saúde cada vez mais conectado, que é um pouco do nosso negócio aqui na Connexa. Então, para me apresentar, eu sou médico, cardiologista, sou cofundador e CEO da Connexa Saúde, que é uma plataforma de cuidado digital. A gente começou muito no âmbito da telemedicina, oferecendo soluções de telemedicina para operadoras de saúde, para empresas, hospitais e outros players do mercado de saúde. E atualmente a gente já é uma plataforma que atende um pouco mais de 18, 19 milhões de vidas, né, então elegíveis para fazer atendimento aqui com a gente. A gente tem feito por volta de 400 a 500 mil atendimentos por mês, né, e vamos fechar aí por volta de 5 milhões de atendimentos no ano, crescimento bastante interessante. Então a gente tem aprendido bastante sobre essa nova era da saúde digital, e se conecta muito com o tema de interoperabilidade. Então ter aqui parceiros e pessoas que estão falando sobre esse tema, como aqui a InterSystems, que domina há muito tempo esse tema, referência no mercado, é muito legal aqui para a gente ter trocas e ver como é que a gente consegue plugar e conectar essas soluções que hoje elas são ferramentas para que a gente consiga atingir o sucesso que é cuidar dos nossos pacientes, né? De maneira mais eficiente, gerando realmente indicadores de saúde e, sem dúvida nenhuma, também tendo custo, efetividade, para que a gente consiga tornar a saúde mais acessível para a população brasileira. Então, super prazer. Estou bem animado aí para o papo de hoje. Que bom, Guilherme. Eu também. Pessoal, para quem está acostumado, né, a participar dos nossos webinars, das nossas transmissões, sabe que a gente gosta de levar a conversa aqui de uma maneira bem interativa, né? Eu costumo dizer que o conteúdo aqui ele não é unidirecional, né? A gente não está aqui só para ouvir o Nonato e o Guilherme, né? Eu estou vendo muita gente bacana,
né, aqui conectada, e então o conhecimento ele está compartilhado, ele está distribuído. Então, pessoal, a gente tem algumas maneiras de ouvi-los, né, de poder interagir com vocês. Né? A primeira é o chat, né? Então, já estou vendo algumas pessoas aqui, né, mandarem mensagens pelo chat. Pessoal, fiquem à vontade, né, para compartilharem pensamentos, observações, críticas, enfim, né, qualquer ideia, né, qualquer comentário, ele vai ser muito bem-vindo aqui no chat. As perguntas estruturadas para o doutor Nonato ou para o Guilherme, né, vocês fiquem também à vontade, mas eu peço que vocês coloquem essas perguntas estruturadas dentro do Q&A, tá, da ferramenta de perguntas e respostas aqui do Zoom. E ao longo da nossa conversa, eu vou trazendo essas perguntas aqui para eles dois. E, pessoal, o terceiro caminho para a gente poder se conectar são as enquetes interativas. Né? Então, a gente preparou aqui, junto com a ajuda do Dr. Nonato e do Guilherme, 3 perguntas super rápidas, mas é uma maneira de a gente, né, poder começar a interagir. Então, eu vou pedir para colocarem a primeira enquete aqui na tela, e eu conto com a participação de vocês, ok? E eu vou pedindo aqui os comentários, tanto do Guilherme como do Dr. Nonato. Pessoal, a primeira enquete já está na tela, eu vou pedir para vocês votarem, né, e clicarem no botão submeter, ok? Ela permite uma única alternativa. E a pergunta é a seguinte, pessoal. Bom, nesse momento de pandemia, ela trouxe novas limitações, necessidades e oportunidades. Né? Na opinião de vocês, qual das alternativas abaixo, né, na opinião de vocês, gerou mais impacto? Né? Então, é a questão do trabalho remoto, né, que já estava ensaiando aí, algumas empresas tinham resistência, mas se tinha alguma resistência, ela caiu, né, todo mundo foi obrigado a fazer. A questão da telemedicina e da telesaúde, né, eu fiz a minha primeira consulta com telemedicina há pouquíssimo tempo atrás, né, e foi uma experiência muito boa. A questão de delivery de serviços e produtos, né, acho que vocês todos têm acompanhado o aumento do volume do e-commerce, né, vem crescendo muito, ou a mudança de perfil de entretenimento, né, o entretenimento por lives, as redes sociais, né, os aplicativos de streaming, né, cada vez mais sendo consumidos. Então, aqui é uma primeira pergunta para a gente fazer um aquecimento. Né? E eu, antes de rodar o resultado, eu queria pedir a opinião do Guilherme. E aí eu peço para o Nonato comentar a resposta e a gente vai trocando. Guilherme, qual que você acha que foi o maior setor aqui, né, com maior impacto devido à pandemia, né, em termos de evolução, em termos de crescimento? Eu vou declarar meu difícil conflito de de interesse, descobrir, né? né? Tá difícil descobrir o que ele vai responder, tá bem difícil. Já declarando meu conflito de interesse aqui, com a pergunta aqui, mas o que é interessante é que todas as respostas elas vão pela tese da digitalização em outros setores, né? Então, tanto o entretenimento, tanto o ramo alimentício, todos eles passaram por uma transformação digital muito grande. E o que a gente percebe é que na saúde o impacto foi maior porque o mato era muito mais alto, né? Então, assim, a gente tinha muita barreira para esse assunto, era muito conservador, tem toda a questão de regulamentação, então, um setor super regulado. Então, sem dúvida nenhuma, a telemedicina e a telesaúde, elas se transformaram, elas evoluíram muito mais rápido, né, no nível que elas já estavam, do que os outros setores, embora as taxas de utilização no ramo de delivery de comida, na parte de entretenimento também subiram demais, né? Então, mas na minha opinião aqui, muito mais por a posição que a gente estava na cadeia, né, em relação aos outros segmentos, era bastante inferior. Então, a gente teve um crescimento muito maior, uma maturidade muito maior nesse pouco tempo de pandemia. Maravilha, vamos rodar a resposta, então, estou curioso também. Eu já imaginava, né, o trabalho remoto bem votado, né, porque foi uma mudança de hábito muito grande, né, muito grande. E existia, né, uma certa resistência nas empresas para isso. Então, isso, com certeza, movimentou o dia a dia de todo mundo aqui. Mas olha só, Guilherme, telemedicina e telesaúde, 41%.
Mas é porque o nosso público aqui é muito saúde, né? O segmento aqui ele tá bem nichado, né? Diferente de ontem que a gente tinha empresas de todos os segmentos. Mas quase que teve um empate técnico aí, 45 versus 41. É isso mesmo, Nonato? Te surpreendeu ou tá em linha? Não me surpreendeu. Eu acho que, além dessa abordagem que o Guilherme falou muito bem, né, do crescimento, realmente saiu de algo que não estava nem permitido fazer. Algumas instituições estavam fazendo de maneira inicial, em forma de testes, né? Mas realmente houve um crescimento muito grande. E o principal aspecto que eu levanto é que o grande impacto que teve da telemedicina no combate às necessidades da pandemia, né? Então, além de se atender a necessidades crônicas e necessidades de acompanhamento, a orientação inicial dos pacientes vitimados do COVID, a orientação de acompanhamento, compartilhamento de exames para que os profissionais atendessem melhor, teve um impacto muito grande. E isso vem a reforçar o que o Guilherme comentou, né? Do grande impacto e da grande importância da implementação emergencial da estratégia de telesaúde. O Paulo até colocou um comentário aqui que para aplicar a telemedicina é necessário o acesso remoto, né? Não deixa de ser um trabalho remoto para quem está prestando o serviço, né? Então, tem esse ponto aí a levar em consideração também. Pessoal, segunda pergunta. Vamos lá. Pessoal, essa aqui permite uma única alternativa também, ok? A gestão de saúde ela foi muito impactada pelo súbito aumento de demanda por atendimentos, exames e internações. Qual das alternativas abaixo você considera mais importante para enfrentar esse desafio imediato, né, do aumento de demanda por atendimentos, exames e internações? Alternativa A, coleta de exames laboratoriais em domicílio, né, teve um grande crescimento. Né, unificação e padronização de sistemas assistenciais, criação de hospitais de campanha, né, ou interoperabilidade de sistemas assistenciais com visão unificada do histórico clínico, né, independente do prontuário eletrônico utilizado nas instituições de saúde, facilitando o atendimento à distância. Então, a gente tem 4 alternativas: coleta de exames, unificação e padronização de sistema assistencial, hospitais de campanha e a interoperabilidade para gerar uma visão unificada. Eu vou pedir para vocês votarem, né, clicarem no submeter, e aí eu vou inverter, vou pedir o comentário do Nonato, o que ele acha que vai ser o item aqui mais votado, e depois eu peço o comentário do Guilherme também. Ok. Aí vai ficar difícil também descobrir minha resposta, né, Guilherme? Mas é isso. Na verdade, a gente entende que as instituições caíram a ficha nesse momento, quão importante é se ter a possibilidade de agregar todos os dados e ter uma visão única, consolidar a história clínica, para que a gente consiga enfrentar os grandes desafios que acontecem em crises como essa pandêmica global. Existiu uma grande dificuldade de compartilhamento de exames por instituições que ainda não tinham investido em interoperabilidade. Tá? Nós temos aqui o depoimento e a participação de uma pessoa aqui do SEIBM. Deixa eu ver se eu consigo descobrir aqui quem é do SEIBM que está aqui. O Alex do SEIBM, né? Ele está aqui conosco e provavelmente participou da iniciativa de envio dos resultados de testes de COVID para a Rede Nacional de Dados em Saúde. E o SEIBM foi exatamente o pioneiro nisso, porque já era nosso cliente, tá? Já utilizava a interoperabilidade e foi capaz de preparar o envio para a Rede Nacional de Dados em Saúde, que muitas instituições não conseguiram porque não tinham investido isso ainda, tá? Então, entende-se nesse momento que a interoperabilidade é primordial para enfrentar situações de crise, e para situações habituais nós temos a investimento em
plataforma que traga eficiência operacional. Tá? Sem dados consolidados, sem visão integral, é difícil enfrentar os desafios da gestão da saúde. Tá? Maravilha. Eu ia pedir para o Guilherme comentar, ele já levantou a mão ali. Na verdade, Júlia, foi quer? sem querer, eu queria apertar no Q&A, que saiu aqui para mim. Ah, tá. Tranquilo, mas eu vou pedir para você comentar a resposta aqui. Olha só, Nonato, 76% a questão da interoperabilidade, né? 14% hospitais de campanha, 10% unificação e padronização do sistema assistencial. Guilherme, algum comentário extra aqui? Não, perfeito, acho que o Nonato falou tudo. Talvez o que eu possa acrescentar, que a gente conseguiu perceber, né, e rapidamente desenvolveu ferramentas aqui para realmente trocar informação. Então, foi no início da pandemia, quando a gente vivenciou isso, a gente percebeu o quanto que as pessoas estavam correndo atrás de soluções para integrar o que a gente demorava antes de integrar 3, 4 meses com sistemas, a gente passou a integrar com 1 mês. O desenvolvimento de tecnologias, de fato, para a gente ter um padrão de comunicação melhor, foram super importantes. Assim. Acho que, de uma forma geral, todo o ecossistema entendeu que, não, precisamos aqui nos falar, né? Não tem mais essa história de silos aqui dentro, de que esse dado aqui é meu, então eu não vou, tenho medo de passar para lá. Então, houve uma necessidade de fato, porque um ambiente caótico, como foi a pandemia, como é que você consegue gerir saúde se você ficar tudo no manual, tudo realmente dependendo do trabalho humano para fazer as ações necessárias. Então, sem dúvida nenhuma, eu concordo e complemento aí o que o Nonato comentou. Maravilha. Pessoal, terceira pergunta, terceira e última. Pessoal, a pandemia tem impacto na economia e nos gastos públicos, né? Tem no presente, porque ainda não estamos 100% livres. Qual das alternativas você considera de maior impacto na otimização de recursos e aumento da eficácia no sistema de saúde? Então, de novo, a gente trouxe 4 alternativas e eu vou pedir para vocês escolherem a que, na opinião de vocês, gera maior impacto na otimização de recursos e aumento da eficiência e da eficácia. Investimento em sistemas de logística, investimento em redes de informação e conectividade, né? Então, internet e o famoso 5G, criação de data lakes com dados fidedignos e inteligência analítica em tempo real, com análise preditiva associada à inteligência artificial, né? A gente falou bastante disso ontem, ou investimento em plataformas de assistencialismo público a fundo perdido. Vou pedir para vocês votarem e vou pedir os comentários do Nonato e do Guilherme. Podem ser os dois nesse daqui. Vai lá, Guilherme. Não, perfeito. Aqui eu vou ficar com a terceira opção, né, que é a criação de data lakes com dados fidedignos, inteligência analítica. Isso é um assunto super interessante porque a gente vê o que a gente realmente, para fazer gestão de saúde propriamente dita, a gente precisa de dados e medir esses dados para gerenciar isso, né? Então, o que foi muito bom, que agora a gente tem de fato cada vez mais essa informação digitalizada. A telemedicina, ela provocou, a telesaúde, ela provocou esse rompimento da barreira que é a digitalização da saúde. E agora os dados nas nuvens, claro que tem toda uma questão de tratamento, tem toda uma questão de mineração daquele dado, de realmente de você gerar, realmente tratar esse dado, mas agora a gente consegue ter esse tratamento, consegue ter essa informação, e aí é usar e saber as perguntas que a gente quer fazer, né? Acho que a primeira coisa, né? Um data lake enorme com muita informação, quais são as perguntas prioritárias que a gente quer responder aqui dentro, para aí sim começar a rodar algoritmos preditivos para que a gente consiga ter respostas cada vez mais clusterizadas, segmentadas, a partir da base que eu tenho, e com isso sim eu consegui entender quais são as melhores ações de intervenção que eu tenho para chegar no nível individual e aí sim conseguir medir a performance do que eu tenho do antes, quando eu coloco uma intervenção, e como é que ela fica depois, trazendo indicadores não só de saúde, se esse paciente de fato está melhorando a saúde dele, seja a saúde física, mental, a saúde comportamental, como também indicadores
de economia de custos, porque a gente precisa, de fato, que a saúde ela seja mais acessível, senão a conta não consegue parar de pé, né? Então, acho que esse tema é a revolução que a gente vai viver ainda, porque agora a gente está coletando muito dado, tem muita informação, pouco ainda a gente sabe fazer com isso, a gente está ganhando maturidade para fazer as perguntas certas e cada vez mais medir as intervenções que a gente está fazendo para ver se a gente está conseguindo mexer no ponteiro e de uma forma mais personalizada ainda. Guilherme, eu já queria, pessoal, começar a atender aos pedidos da nossa audiência aqui. Antes Alexandre, mesmo... Oi, fala, Nonato. deixa eu comentar um pouquinho em cima do que o Guilherme falou primeiro, antes da gente Claro. passar para o Q&A. Tem perguntas bem interessantes mesmo lá, também estou de olho aqui, né? E também estou ansioso para entrar nos temas da colaboração de todos. Mas eu queria só fazer um comentário em cima do que o Guilherme falou, com muita propriedade, né? Essa criação desses grandes lagos de dados, né? Essa grande massa de dados, ela enfrenta um primeiro desafio. Originalmente, esses dados são de origem heterogêneos, tá? Eles são produzidos em sistemas diferentes, em tecnologias diferentes, são capazes de se comunicar com protocolos diferentes ou sem absolutamente nenhum protocolo. E o primeiro desafio de uma plataforma de interoperabilidade é a normalização desses dados, tá? Então, nós temos uma infraestrutura que é capaz de capturar esses dados, normalizá-los, transformá-los num modelo canônico capaz de analisar como se fossem dados da mesma origem. Então, a gente prepara essa massa de dados normalizada para que as ferramentas de análise preditiva, de inteligência artificial e aprendizado de máquina sejam capazes de extrair dessa grande massa de dados os insights que o Guilherme colocou muito bem, né? Que nós ainda nem sabemos o tanto de informação que tem e talvez nem precisemos fazer as perguntas. A informação surgirá justamente da aplicação da tecnologia nessa grande massa de dados já normalizada através da plataforma de interoperabilidade. É um aspecto muito interessante, tá? Maravilha, Nonato. Vamos rodar a resposta e eu já quero trazer uma pergunta aqui para vocês. Sem dúvida, né? 76% a criação de data lakes, etc., para auxílio na tomada de decisão. 14% investimento em redes de informação e conectividade, 10% investimento em sistemas de logística. Eu queria trazer uma pergunta para vocês, estão surgindo vários comentários aqui. É que não dá para falar de dados hoje em dia sem falar de LGPD, né? Então, eu já queria começar com esse ponto polêmico, antes mesmo de a gente entrar no nosso roteiro aqui. Então, essa é uma pergunta da Vanessa, né? Principalmente, acho que vocês dois, né, Nonato e Guilherme, qual que é o tratamento desse tema LGPD, né, tanto no dia a dia da Conexa, quanto nas plataformas da InterSystems, Nonato? Como é que vocês tratam, né, e adaptam e fornecem essa segurança, né, para os clientes de vocês? Ok. A plataforma de interoperabilidade da InterSystems, ela tem um módulo dedicado ao tratamento da LGPD. Então, nós temos um módulo de consentimento, né, que já foi desenvolvido pela necessidade do mercado que é mais maduro em interoperabilidade clínica, que é o mercado americano. Essa plataforma foi desenvolvida para atender a necessidade do mercado americano, né, que surgiu bem antes aqui do que para nós. E nós somos capazes de capturar o conhecimento, fazer a gestão, ou capturar o consentimento, fazer a gestão do consentimento de forma granular, onde o paciente pode escolher que tipo de dado ele transita, ele pode bloquear algum tipo de dado ou família de dado de ser transitado, tá? Ou definir que esse tipo de dado vai ser compartilhado especificamente com algum grupo de profissionais de saúde que o atende. Então, isso é muito comum com dados sensíveis de saúde mental, muito comum com dados sensíveis de doenças infecto-contagiosas, tá? Então, a plataforma é capaz de capturar, fazer a gestão desse consentimento e tornar público, tá? É exatamente isso que a gente faz, para que haja toda a transparência na implementação da LGPD. E um case bem interessante, que foi publicado, acho que tem mais ou menos 2 meses,
é que o Sírio-Libanês fez com a nossa tecnologia, com a plataforma InterSystem Health Share, que eles já usam lá há muito tempo, né? E eles implementaram o consentimento em todas as pontas para capturar e fazer a gestão, e publicaram esse case recentemente. Que bacana, Nonato. E você, Guilherme, qual que é a tratativa do LGPD aí na Conexa? Muito legal. Como a gente é uma empresa relativamente nova, a gente já nasceu com a cultura da LGPD, com a preocupação da LGPD. Então, a gente tem toda a parte, obviamente, do consentimento, né, e como pedir esse consentimento. A gente tem uma preocupação muito grande com segurança da informação e como é que a gente se blinda aqui, como é que a gente tem as seguranças certas, os modelos corretos aqui, equipe, para que a gente não sofra riscos de vazamento de informação. Tem um lado também interno também da preparação, de ter um DPO aqui dentro, de todas as informações serem super bem tratadas, se a gente usar as melhores ferramentas aqui, porque grande parte, não se esqueça, do vazamento pode ser dado através de um veículo interno, né? Então, seja de um colaborador, seja trazendo um ransomware ali dentro e realmente fazendo que a gente tem visto no mercado de saúde. Então, a gente tem a preocupação com o lado, obviamente, do consentimento para a utilização desse dado, a motivação. E para a gente foi mais fácil porque, diferente de alguns sistemas que a gente vê, a gente tem a interface direta com o paciente, né? Então, eu consigo obter esse consentimento de uma forma muito mais fácil, porque para o paciente receber o atendimento, ele recebe através da plataforma. Então, a gente consegue ajudar muito na questão de consentimento, diferente quando a gente está falando de uma transação, ou, na verdade, uma comunicação entre paciente e médico, onde não tem um sistema digital interfaceando os dois. Então, para a gente, torna-se mais simples a implementação modular do consentimento do paciente, diferente aí da InterSystem, que realmente tem que trazer uma tecnologia bastante robusta para fazer essa aquisição dessas informações do consentimento do paciente sobre os assuntos que vão ser tratados. Muito bacana. Pessoal, várias perguntas chegando aqui. Guilherme, eu queria matar uma que é do Egídio, né? Essa eu acho que é bem direcionada para a Conexa e, de repente, pode ser uma dúvida do resto do pessoal que nos acompanha aqui. A Conexa possui uma solução white label de teleconsulta para empresas parceiras ou você atende só com as marcas já criadas DocPass e Conexa? Né, eu acho que isso pode ser interessante para você, né, como fornecedor, e para quem está nos acompanhando aqui, né, saber se você tem alguma solução white label que dá para envelopar com a marca do parceiro. Legal. A gente tem sim, né? A gente tem dentro do nosso software as a service aqui, a gente tem um modelo white label que a gente coloca a marca do cliente. Então, a gente tem vários planos de saúde, alguns hospitais que utilizam o nosso modelo white label, fazendo toda a interface realmente com a marca do próprio cliente. Então, e a gente utilizando toda a nossa tecnologia para prover a comunicação entre pacientes e profissionais de saúde. Maravilha, maravilha, bacana. Pessoal, eu vou fazer um mix, tá? Eu vou fazendo um mix aqui do nosso roteiro aqui pré-programado com as perguntas da audiência, tá? O Egídio agradeceu aqui no chat, a Vanessa também agradeceu aqui no chat. É isso aí, pessoal. Vamos ficar conectado aqui, que o papo fica mais interessante. A minha primeira pergunta é uma pergunta mais abrangente, tá? Nonato e Guilherme. Na visão de vocês, né, para onde caminha, né, o segmento da saúde e também a telesaúde junto, né? Eu queria primeiro começar com um espectro maior e depois a gente vai afunilando para alguns assuntos específicos. Mas para onde caminha a saúde e a telesaúde ou a telemedicina? Para os dois, tá? Vamos lá. Então, não há dúvida que a saúde, telesaúde, com a medicina cada vez mais personalizada, ela caminha para essa integração e interoperabilidade de dados. O maior exemplo disso é a Estratégia Nacional de Dados em Saúde, que vem lá do Ministério da Saúde e é o fundamento para a utilização da Rede Nacional de Dados de Saúde
Saúde, que já prevê a integração dos dados oriundos da rede privada com a rede pública. Tá? Então, a tendência é que nós façamos uma consolidação nacional de dados, tá? Através da técnica de compartilhar dados de plataformas que se ligam entre si e que depois se ligam na plataforma central da Rede Nacional de Dados em Saúde. Um dos exemplos que nós temos é, por exemplo, o Sistema Unimed hoje tem uma plataforma que usa a nossa tecnologia através da Interol, que é uma parceria entre a Federação Unimed do Estado de São Paulo e a Federação da Unimed do Ceará, onde ele já provê interoperabilidade para o Sistema Unimed em geral, tá? E são parceiros hoje da Unimed Brasil. A Interol tem essa grande massa de dados, eles já estão com quase 2 milhões de pacientes do Sistema Unimed dentro da infraestrutura deles, e será provavelmente um grande exemplo de compartilhamento de dados da saúde privada, né, da saúde complementar, da saúde suplementar. O Sistema Único de Saúde, como o nome diz, ele é único, ele é feito de saúde pública e de saúde suplementar. O Sistema Unimed é o maior representante da saúde suplementar no nosso país, é onde detém maior número de vidas. Tá? Então, vai ser um grande exemplo disso aí. E realmente é uma oportunidade muito grande de se fazer isso para que haja uma visão consolidada dessas informações, para que a gente possa ter realmente informações valiosas para a gestão de saúde em geral, né? Eu queria, se você me permitir, Alexandre, até aproveitar para responder aqui uma pergunta do Alex, da Sul América, que está no bate-papo. Eu estava de olho nessa pergunta aqui, que ela é boa, ela é boa. Exatamente. Alguns estão colocando as perguntas no bate-papo e outros lá no Q&A, então eu dei uma olhadinha aqui, já achei. Obrigado, Alex. Eu ia resgatar Isso, ela. obrigado, Alex, da Sul América, né, pela sua pergunta. Ele pergunta quais estratégias para unificar um repositório FHIR, onde parceiros distintos, utilizando modelagem de recursos diferentes, apesar de FHIR, porém com modelo diferente. Ô, Nonato, o que é FHIR? Me esclarece que eu não sou da área. Quando a gente fala em trânsito de dados em saúde, a gente tem alguns protocolos de comunicação. O mais conhecido é o protocolo HL7, nas suas diversas versões, tá? E foi desenvolvido, alguns anos atrás, um protocolo HL7 FHIR, que é um protocolo mais leve, mais adaptável aos dispositivos móveis, de maior performance, sem perda de capacidade de trânsito de informação granular, que é o tipo de informação complexa que a gente transita em saúde, tá? Então, Alex, como eu expliquei anteriormente, como a gente cria um repositório, um grande data lake, normalizando dados de origens diferentes, não importa de que tipo de protocolo traga esse dado para a plataforma, nós transformamos isso em um modelo canônico, tá? Que internamente, tecnicamente, a gente chama de modelo SDA, dentro do InterSystem Health Share, e como a plataforma fala nativamente FHIR, ela é capaz de devolver a cada sistema as informações da forma que ele recebe, tanto em FHIR como em qualquer tipo de trânsito de informação necessário e protocolo necessário. Então, a gente resolve vários sabores de HL7, versões e HL7 FHIR também, consolidando isso nessa base única, que seria o repositório de dados canônicos unificados e normalizados. Tá? Obrigado, Nonato. Me esclareceu aqui que eu também não sabia o que era. Guilherme, e para você, para onde caminha a telemedicina? Da mesma forma, assim, ela caminha para a centralização no paciente. Então, como a gente vê, para centralizar no paciente, a gente tem que ter esse bucket de informações cada vez mais, a gente consiga identificar esse paciente por onde ele passa, né? Então, quando ele passa num local, seja num atendimento físico, seja um atendimento digital, que essa informação ela consiga realmente ajudar na prestação de serviço e trazer o rastro para que a gente consiga depois mapear a jornada que ele está fazendo no sistema de saúde. Então, e isso fala muito com navegação e com coordenação do cuidado.
Aqui a gente entende que, se de uma forma a gente consegue trazer esses dados de uma forma integrada para um bucket único, consegue realmente entender quais são os comportamentos esperados, quais são os indicadores que a gente gostaria de extrair desses pacientes, e, sem dúvida nenhuma, com o engajamento necessário com esse paciente, a gente começa a ter uma tríade aqui que ela realmente reflete numa gestão de cuidado adequado. Então, eu capturo o dado, essa informação através de algoritmos preditivos, eu gero uma intervenção, né? Sem dúvida nenhuma. Essa intervenção gerada, sem dúvida nenhuma, tem que gerar um engajamento também, a gente tem que conseguir engajar esse paciente para seguir essa trilha adequada de cuidado, e aí com essa grande trilha eu tenho, de fato, a gestão de cuidado, porque aí assim, eu consigo mapear em que ponto da jornada eu estou tendo ineficiência na gestão do cuidado, na coordenação desse cuidado. Então, seja navegando esse usuário pela pertinência ou não, se esse usuário ele, de fato está fazendo um procedimento ou está fazendo uma consulta, um atendimento que ele é pertinente pelo que ele necessita do ponto de vista clínico, mas também eu consigo ajudá-lo, né, no engajamento e no atingimento das suas metas de saúde, para que ele consiga realmente atingir os seus objetivos de saúde e, obviamente, com eficiência, com custo-efetividade. Então, está super conectado telemedicina, navegação, coordenação de cuidado, interoperabilidade, isso tudo para a gente centralizar o nosso cuidado no paciente. Alexandre, eu ia pedir comentário seu. Pode falar. Isso, beleza. Eu queria aproveitar esse gancho aí do Marcelo, ele falou muito bem da captura de dados e captura de informações, né, de vários, e eu vou aproveitar para agradecer aqui, já responder a pergunta do Marcelo, da Omron, que está trazendo um tema muito interessante, né, que é entender a visão da importância de equipamentos médicos conectáveis à plataforma, tá? Diversos tipos de equipamentos que vão trazer dados objetivos, dados diagnósticos da residência do paciente, né, capturando e integrando. É um aspecto muito interessante, né? Na verdade, a plataforma ela tem APIs prontas para receber esse tipo de informação. Algumas vezes utilizamos middlewares que consolidam esse dado, algumas vezes as APIs são usadas diretamente, depende da tecnologia de cada fabricante, mas nós podemos integrar dados oriundos de oxímetros, glicosímetros, tensiômetros e no âmbito da telesaúde, um pouco mais além, um otoscópio digital, um estetoscópio digital aplicado por um técnico de saúde ou um enfermeiro ou qualquer profissional de saúde que esteja junto ao paciente ou apenas um técnico treinado em como utilizar esse equipamento, faz com que a propedêutica armada vá à casa do paciente. Então, podemos utilizar transdutores, todo tipo de captura de dado, né? Dispositivos vestíveis, o tempo todo um Apple Watch que está capturando a saturação, capturando o ECG, né? Dando um alerta quando o paciente entra em uma fibrilação, tá? Onde tem um sintoma grave, então, onde a oximetria cai, isso foi muito usado nas pessoas que desenvolveram síndromes de baixa de saturação com COVID, muita gente teve o alerta pelo próprio smartwatch, então, você consegue medir sua saturação com uma fidedignidade bem interessante, com um Apple Watch, e chamar atenção, minha saturação está caindo, eu vou ao hospital, dar uma olhada nisso aí, e começar a ter conduta, né? Então, é completamente possível e nós temos esse prazer de integrar esse tipo de dado através de APIs com toda a segurança, mais uma vez, utilizando os protocolos de comunicação e todos os protocolos de segurança do trânsito da informação, para que essa informação pura da origem lá, captada no equipamento digital, entre na plataforma, se transforme em modelo canônico, gere os indicadores e as visões que o Guilherme falou muito bem, para que a gente consiga fazer continuidade do cuidado e análise preditiva. Identificar, por exemplo, que um paciente que está tendo várias medidas de saturação, no caso do COVID, a saturação está em queda, ele precisa ir para o hospital para ser avaliado e tomar uma conduta, antes que ele chegue lá desaturando já em insuficiência respiratória. Tá? Guilherme,
A gente falou já de LGPD, falou de repositório Fire, que eu não sabia nem que existia. E o Marcelo, né, como comentou o doutor Nonato, trouxe esse assunto da conectividade. Você tem algum comentário aqui sobre a conexão de devices, de APIs, antes de a gente voltar para o comentário de telemedicina do Nonato? Porque aí a gente vai matando assunto por assunto, né, e a gente vai cumprindo aqui a nossa missão aqui. Com certeza. Acho que tem dois grandes objetivos, na minha visão, quando a gente fala de IoTs, né? Quando a gente fala realmente de dispositivos, devices médicos conectados em nuvem, realmente gerando as informações. O primeiro, obviamente, é a informação, né? Trazer dados para que a gente use em sistemas preditivos e modelos preditivos de intervenção, né? E entender de fato se o paciente está indo mal, se o paciente está indo bem. Então, essa aquisição de um dado, né? Que eventualmente pode substituir dados que a gente hoje tem, mas só no físico, né? Por exemplo, um exame físico aqui, a gente pode ter lá um dispositivo fazendo a ausculta cardíaca, a ausculta pulmonar, a otoscopia, dermatoscopia, o Apple Watch fazendo monitoramento não só do pulso, da frequência cardíaca, mas também de eletro. Então, você tem vários sinais que são captados, agora realmente digitalizados, que até então a gente tinha uma dificuldade de obter esses dados. Então, isso é muito relevante para que a gente consiga fazer um pouco daquela tríade do cuidado. Mas tem outro ponto também relevante que cada vez mais eu tenho muito otimismo, que é o engajamento. O que a gente tem percebido que esses dispositivos eles são ferramentas de engajamento para o paciente. Então, quanto mais eu uso, quanto mais eu tenho sistemas me lembrando, me notificando que, de fato, que eu tenho que cuidar da saúde, mais eu me engajo com o tratamento. Então, a gente tem visto nessas duas óticas, uma ótica de aquisição de dados, uma ótica de engajamento, e isso tem sido bastante importante. Tem uma dificuldade ainda na aplicabilidade, em qual perfil da população eu vou aplicar isso, porque tem custo, principalmente dos dispositivos, e aí na nossa linha aqui, o que a gente está fazendo? A gente está priorizando as capturas de dados que geram mais impacto para a gente. Então, a gente captura hoje o HGT, né, que é realmente a glicemia do paciente, a gente tem capturado através de dispositivos pressão, frequência cardíaca, a própria balança, né, para medir realmente o peso, para engajar com perda de peso, que é um hábito super importante da gente alterar para que a gente promova a saúde, melhore os indicadores de doenças crônicas. Então, a gente meio que aqui, né, como a gente tem uma questão de acesso, tem uma questão realmente de conseguir penetrar, a gente tem priorizado pelo impacto que a gente gera dentro da cadeia e, obviamente, a gente está olhando muito para os pacientes crônicos nesse momento. Maravilha, Guilherme. Eu só queria, pessoal, voltar, então, no assunto telemedicina, né? Depois eu estou anotando aqui todos os assuntos que a gente está ticando. E eu queria aproveitar, Nonato, o Guilherme já falou de telemedicina, eu queria ouvir a sua opinião e já linkar com uma pergunta da Vanessa, né? Ela perguntou, vocês acreditam que a telesaúde vai funcionar em definitivo como porta de entrada para a promoção da própria saúde? Vai ser palatável para o usuário que vive na ciranda de especialista para especialista? Eu vou falar para vocês, eu tive uma experiência de telemedicina e adorei. Né? Não precisei sair da minha casa, não peguei trânsito, estacionamento, poupei tempo, resolvi meu problema, fiquei completamente satisfeito. Mas queria ouvir sua opinião, Nonato, já respondendo a pergunta da Vanessa. E Guilherme, fica à vontade para comentar, você grande especialista em telemedicina, pode trazer sua opinião depois também. Eu agradeço aí o comentário da Vanessa, e realmente eu não tenho dúvidas que veio para ficar. Essa coisa de se dizer que é uma autorização temporária em termos de pandemia, foi algo emergencial que destravou um processo mal iniciado pelo CFM lá atrás, né? Sem engajamento da comunidade, sem uma sensibilização da classe médica para que a telemedicina fosse implementada como política pública e política fidedigna, como é feita por todo mundo, né? Então, houve essa falha de comunicação que pegou a classe médica de surpresa e houve uma reação muito forte, tá? Mas
já vemos que é algo, um passo que não pode voltar atrás. Contra fatos, não há argumentos, a telemedicina funcionou muito bem, com toda segurança. A Connexa é um grande exemplo, que nasceu, cresceu, se desenvolveu, se tornou líder do segmento em plena pandemia, né? Por esses jovens inovadores, visionários aí, representados pelo o líder deles aí, o Guilherme, e o Fernandinho também, que é o parceirão do Guilherme aí no desenvolvimento da Connexa. E o que acontece? Não tem como voltar isso atrás, tá? Provavelmente haverá uma discussão e um debate para que se oficialize isso, mas não tem como. Principalmente num país de dimensões continentais e de dificuldades e desafios logísticos como nós temos, fora a densidade demográfica heterogênea, né? Nós temos lugares que a densidade demográfica é baixíssima. Nós temos lugares que o paciente está lá na fronteira, se não for assistência do Exército, ele não tem nada. São pessoas que, para sair de sua residência, para chegar a um centro que tenha a mínima assistência, ele vai andar 2 dias de barco, depois 2 dias de cavalo ou de carro e para chegar em algum lugar. Então, a telemedicina pode chegar em todo lugar, tá? E nesses lugares ele chegaria através da infraestrutura da rede de dados do Exército, levando um especialista lá para a ponta, como o Guilherme falou muito bem, com todo tipo de dispositivo que foi comentado lá pelo amigo da Omron também que colocou, né? Para empoderar o profissional de saúde, onde a conectividade e a plataforma de interoperabilidade traz para a mão do profissional de saúde os dados clínicos, os resultados de exame, as internações, os diagnósticos, as alergias, as cirurgias que ele fez, para que esse profissional de saúde possa fazer um atendimento de telesaúde com o maior número de informações possíveis, informações consolidadas, tá? Adquiridas nos diversos sistemas, em todos os equipamentos onde o paciente transitou por toda a sua vida. Então, isso vai realmente fazer com que seja alavancada a estratégia de telesaúde, né? Sem dúvida nenhuma. Guilherme, não sei se você vai querer comentar alguma coisa, né? Você é especialista em telemedicina aqui, mas já que o doutor Nonato levantou a bola da regulamentação, né, a gente teve a regulamentação que entrou em vigor agora, né, em caráter de urgência e emergência por causa da pandemia, né, e aquela outra lei, né, do Conselho Federal de Medicina de 2019, que entrou em vigência por um período curto, né? Eu não me lembro bem qual foi o período, mas foi um período curto, né, e logo depois ela foi revogada. Né? Qual que é a diferença das duas literaturas, né? E qual que, na sua opinião, é a mais eficiente e a que deveria entrar em vigor pós-pandemia, né? Ou fazer um mix das duas, né? Se você puder comentar sobre telemedicina e já dar esse resumão aí jurídico, pode ser uma dúvida comum de quem está nos acompanhando aqui. Não, perfeito. Assim, a gente teve aquela regulamentação 19 que foi revogada por pouquíssimo tempo. Foi 2019, né? Isso, de 2018 para 2019, né, que ela foi lançada, mas rapidamente foi revogada por muito pela opinião médica. E o que a gente viu naquela regulamentação é que a gente abriu bastante o leque, principalmente para a teleconsulta, para o telemonitoramento, a teleinterconsulta já estava bem definida, mas a telerobótica, e ela tinha algumas restrições, mas, de uma certa forma, ela já atingia, né, o seu propósito inicial, que era começar. Hoje, o que a gente tem visto, né, em relação à da pandemia, que ela libera, e ela não deixa muito claro, ela falou, olha, está aí restritamente, ela não dá nenhum padrão de segurança também, a gente vê um pouco do mix, que é a regulamentação, para, de fato, a gente conseguir alcançar o objetivo para o paciente, que é ter o seu atendimento cada vez mais acessível, capilar, mas com segurança. Então, trazer um pouco à tona também a questão da segurança da informação, das plataformas, qual é a forma melhor para ser feito isso, porque até para você ter controle, né, e a gente não queimar uma grande arma que a gente tem, vamos dizer assim, que é a telemedicina, para ajudar no acesso, para ajudar na digitalização, para realmente a gente ter o conforto e ajudar no cuidado coordenado desse paciente. E aí, com isso, vem um pouco da parte tecnológica, algumas normas que precisam ser seguidas,
padrões de segurança, ajudar o médico a tomar a decisão de quando ele deve, obviamente, fazer uso da telemedicina, quando não é apropriado ele fazer uso da telemedicina naquele momento. Como qualquer outra norma, né? Assim, o médico hoje ele é treinado para isso, né? Então ele sabe que eventualmente ele não vai conseguir resolver o problema do paciente no seu consultório, que ele tem que fazer uso de um laboratório, que ele tem que ir para um pronto atendimento físico por conta da gravidade do paciente. Então, é muito no sentido também de trazer informação para o médico para que ele consiga realmente tomar as melhores decisões de quando usar uma ferramenta importante, que é a ferramenta da telemedicina. Então, o que a gente tem notado na regulamentação, ela está sendo super discutida, né? A gente tem olhado bastante para esse assunto. O que a gente acredita muito é que não vai voltar para trás. Tem alguns aspectos de restrição que a gente vai ter, que são normais e acho que são saudáveis, mas a gente tem olhado bastante para esse assunto, que o principal tem que ser o cuidado do paciente. Então, a gente tem que tirar um pouco o viés, o olhar apenas para a classe, mas olhar para a sociedade, para o benefício da sociedade. E a gente acredita que tem tido bastante bom senso dos órgãos que estão tratando desse assunto. Maravilha. Nonato, algum comentário sobre a regulamentação, as leis e as resoluções e etc., ou acompanha o Guilherme? Sim, acompanho. Como eu disse, eu acredito realmente que vai haver uma regulamentação rápida, né? A gente está em busca disso aí, mas não vejo como retroceder. Tenho certeza que essa estratégia contribuirá muito para a melhoria da saúde, né? E vamos levar para quem precisa, no ponto de cuidado, assistência, vamos evitar toda essa despesa com logística, a dificuldade que tem de descentralização, que as pessoas tenham que ir para grandes centros para ser atendidos por especialistas, tá? É grande a dificuldade, eu que estou ainda atuando e não pretendo parar tão cedo, né? Eu vejo no nosso dia a dia as pessoas que saem dentro do microcosmos do estado da Bahia, as pessoas saem de cidades no dia anterior, 11 da noite, para chegar às 7 da manhã no ambulatório lá, onde eu atendo os pacientes junto com os residentes. Então, fazem viagens da noite toda para chegar cedo e ter um atendimento, isso poderia acontecer, né? À distância. Por que não? Na unidade básica de saúde, poderia ter uma sala de teleconsulta, Sim, com todos os equipamentos, com integração, com interoperabilidade de sistema, com a plataforma NDS sendo alimentada por dados, né? Por dados laboratoriais, por dados de exames funcionais, por dados dos hospitais, por dados da própria saúde primária, de doenças crônicas, resultados de exames, tudo isso, para que eu pudesse atender esse paciente sem ele precisar ir para a cidade, né? com Deslocar horas e certeza. horas. E eu estou falando dentro de um estado. Imagine nos maiores lá do norte, por exemplo, né? No Amazonas, no Acre, isso aí tem um impacto enorme, tá? Então, acho que é muito importante. Aí eu queria aproveitar para puxar esse ponto aí de uma pergunta muito interessante aqui que a Vanessa colocou e o Alex também, a Vanessa do GLG e o Alex do Sabin, que tem a ver com a base de dados e com o acompanhamento de pacientes de long COVID, né? Vou comentar um pouquinho sobre isso. E o Alex perguntando sobre o protocolo de trânsito de dados específico de exames laboratoriais, o LOINC, tá? O que acontece hoje? Hoje, os sistemas que capturam dados de exames laboratoriais não usam o padrão LOIC. O padrão LOIC é uma estrutura de trânsito de informação de dado laboratorial extremamente estruturada, tá? Que padroniza campos, tipo de informação, validação, valores de referência, e isso, para nós, é um plug and play. Então, a plataforma de interoperabilidade, sendo integrada com um sistema de gestão de laboratório, né, que fale LOINC, é plug and play. Tá? Hoje, nosso trabalho é muito maior, porque a gente tem que ir buscar o dado no sistema de laboratório da forma que o sistema de laboratório fala. Alguns falam TXT, outros mandam um HL7, outros mandam uma mensagem de qualquer tipo de formato. E aí a sua plataforma tem que traduzir. Exatamente, a plataforma tem que traduzir. Então, se, Alex, os sistemas de gestão de laboratório, né, começarem a investir
em transitar dado com a plataforma, com a nomenclatura LOINC, para nós a interoperabilidade facilita enormemente, porque é plug and play. A plataforma está pronta para isso, e no resto do mundo, os sistemas de laboratórios falam LOINC, que já é uma forma que foi desenvolvida há muito tempo atrás para resolver esse problema. Tá? Respondendo a Vanessa, que fala sobre acompanhamento do long COVID, outra grande vantagem das plataformas de interoperabilidade é, ao consolidar todos esses dados, que o Guilherme falou muito bem, dado de exame, dado de evolução, tem lá uma grande massa de dados. O que é que aconteceu clinicamente com o COVID? No início, é uma patologia nova, ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém sabia da evolução, tinha suspeitas baseadas em protocolos anteriores, de versões anteriores do COVID, mas ninguém sabia o que ia acontecer. Então, agora, começam a surgir nos Estados Unidos, na Europa, estudos científicos em redes que já utilizam interoperabilidade há muitos anos, mostrando quais são os padrões de evolução de pacientes com doenças crônicas, pela idade, por patologias, não mais baseado em inferências e suposições, mas baseado em dados reais. Então, a interoperabilidade trouxe essa capacidade de se analisar e produzir estudos científicos para que sejamos capazes de predizer a evolução de um paciente COVID quando ele chega num pronto atendimento, baseado em dados demográficos, em dados familiares, em perfil oncogenético, em doenças crônicas que ele tem, no peso, no IMC dele, no nível de atividade física, todos os fatores que influenciam a evolução de um paciente. Tá? Então, isso é muito importante e muito importante para cuidar agora das síndromes pós-Covid, que não são poucas, tá? Em diversos aparelhos, tem aí pacientes com sintomas graves e com complicações de síndrome pós-Covid, que ainda estão sendo estudadas, tá? E a interoperabilidade, mais uma vez, proporciona isso. Estudar e criar estudos científicos em cima dessa grande massa de dados. Maravilha. Guilherme, algum comentário sobre esses dois pontos aqui? O doutor Nonato, ele juntou duas perguntas. A da Vanessa e a do Alex sobre nomenclatura e protocolos. Perfeito. Acho que a do Alex, acho que o Nonato respondeu super bem aí, com muito mais propriedade do que eu vou responder. Então, pulando aqui para a da Vanessa, sobre a síndrome do long COVID, a gente tem visto bastante o trabalho, acho que essa importância, né, obviamente, dos dados, para a gente entender um pouco mais o comportamento da síndrome e aí entender, de fato, como a gente pode atuar, mas a gente tem visto ferramentas digitais aqui para ajudar nesse acompanhamento e no monitoramento desses pacientes. Então, temos feito alguns cases super interessantes com operadoras e dentro de empresas, e a gente tem conseguido ajudar bastante na recuperação, na reabilitação desses pacientes, seja com atendimentos médicos especializados, mas também com trabalho de fisioterapia virtual, digital e também física. Ainda tem alguns pacientes, dependendo da gravidade, que eles vão precisar ainda do touch para realmente recuperar, mas o monitoramento dos sintomas e a intervenção, seja na prescrição de uma fisioterapia, seja no acompanhamento desses sintomas, tem sido bastante interessante. A gente tem conseguido ver cases de sucesso aí na recuperação desses pacientes, embora seja uma doença ainda que necessita ser mais estudada para as melhores práticas, e aí dado, informação é super importante para a gente conseguir ir melhorando os nossos tratamentos nessa síndrome. Maravilha. A Vanessa acabou de perguntar, Guilherme, se esses cases podem ser divulgados. A gente, se vocês quiserem, depois eu deixo o meu contato aqui, que a gente pode apresentar um pouco mais offline aqui, um pouco dos cases, que a gente tem visto de indicadores, para não expor aqui nenhuma empresa aqui como cliente. Maravilha. Bom, pessoal, a gente está falando bastante de tecnologia, né? Eu estou anotando os principais tópicos aqui. A gente falou de LGPD, repositórios, dispositivos IoT, bastante de telemedicina, regulamentação, e eu queria trazer um outro assunto aqui, que é a questão da aplicação da inteligência artificial e das análises preditivas, né? Eu queria saber o que vocês enxergam da adoção dessas tecnologias, e se vocês puderem, Guilherme e Nonato,
né, comentar algum case prático, né? Se não puder contar o nome do santo, não conta, né? Conta só o milagre, e aí não expõe o nome do santo, mas se puder, não tem problema nenhum. Né? Então, eu queria saber a opinião de vocês sobre a aplicação, né, do IA, da inteligência artificial e as análises preditivas. Ok, muito bom. Realmente é um tema muito interessante, né? Toda vez que a gente consolida essa grande massa de dados, são muitas informações para serem tratadas, e nós sabemos que, do ponto de vista clínico, o profissional de saúde bem treinado, tá? Já na sua capacidade plena, ele é capaz de lidar com 5 a 8 variáveis clínicas para chegar a um acordo e um estabelecimento de uma linha diagnóstica e de conduta, tá? A inteligência artificial trabalha com centenas de milhares de dados para chegar ao mesmo acordo e ao mesmo racional de, por exemplo, uma abordagem diagnóstica. Ou seja, hoje é necessário que a gente empodere o profissional de saúde com esses dados, fazendo suporte à decisão clínica. Tá? O dado está lá, as ferramentas de inteligência artificial analisam, propõem estratégias e modelos e alertas para que o profissional veja interações que nós, na mente humana, não somos capazes de processar tantas ao mesmo tempo. E com a complexidade, um grande número de exames, grande número de diagnósticos, se a gente colocar um cogenética no meio, isso aí se multiplica por milhares, né? Medicina personalizada, baseada no perfil oncogenético de cada um. Então, é humanamente impossível analisar tantas variáveis. Tá? A tecnologia, a inteligência artificial, a análise preditiva, nunca substituirá o profissional de saúde, porém, é uma ferramenta de empoderamento, tá? E suporte à decisão clínica muito importante, que pode ser um life change para qualquer caso clínico. Tá? Isso é extremamente importante e tem que ser muito valorizado. E é óbvio, tem que trabalhar com dado fidedigno, da ponta, tem que trabalhar com um sistema que tenha alta performance, que possa processar isso em tempo real. E como você pediu para citar cases, eu vou citar um case muito interessante do Northwell, que é uma das redes maiores dos Estados Unidos, que usa nossa tecnologia, e eles usam análise preditiva muito interessante, que junta várias dimensões de saúde, como diagnósticos, alergias, resultados de exame, IMC, história clínica, história familiar, cirurgias, para predizer evoluções. Por exemplo, o paciente que está na plataforma, o médico, ao atendê-lo, recebe lá um alerta: olha, seu paciente tem uma chance de 60% de desenvolver um evento coronariano agudo, em homenagem aí ao nosso colega cardiologista Guilherme, né? Nos próximos 6 meses, se ele continuar nesse perfil. Então, o médico vai entender que ele precisa intervir naquele paciente muito mais rapidamente do que ele se conseguisse pelo seu feeling e acompanhando esses dados, tá? A mesma coisa com risco de acidente vascular encefálico, de trombose, todos os riscos possíveis e imaginários, tá? Onde a gente carrega os protocolos, os algoritmos, e o sistema traz para nós, lá no prontuário do paciente, essas recomendações e esse guia para que você interfira no curso natural da doença, principalmente das complicações, né? A gente sabe que no cuidado com o doente crônico, se você evitar complicações, com um aspecto muito interessante que o Guilherme falou, que é a interação e o engajamento do paciente, este é a ação que consegue reduzir a sinistralidade, que faz viabilizar o modelo assistencial, tá? E a gente precisa de todo esse suporte tecnológico para atender isso melhor. Nonato, antes do Guilherme comentar, eu vou fazer como você e vou juntar 2 perguntas aqui, tá? Porque já chegou mais uma do Sandro, então a audiência está bem conectada e bem ativa aqui, assim que é bom. A Raquel, Nonato, ainda dentro do assunto de AI e Machine Learning, tá? A Raquel da Sul América perguntou: existe alguma legislação ou manual de boas práticas que regularizem o uso dessa ferramenta na saúde? Essa é uma pergunta.
E com certeza, né, as análises preditivas, elas ajudam, né, ou você a engajar mais o cliente, né, melhorar a experiência do usuário, mas ela também pode ser usada para prevenção a fraudes. E aí a Diana também perguntou se existe algum algoritmo ou alguma solução para aplicação disso com o fim de evitar fraude. Então, eu já queria que você respondesse as duas e o Guilherme já comentasse tudo junto. Tá bom. Muito boa pergunta, Raquel. E realmente isso existe, infelizmente não está implementado nem definido no Brasil ainda, tá? Está em discussão. Na verdade, a regulamentação do equipamento da instituição que mais lida com o trânsito de dados em saúde, que é a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, né? A SBIS, junto com o CFM, o Ministério da Saúde, está se debruçando sobre protocolos, primeiro, para validação dos sistemas de interoperabilidade clínica. Já existe um padrão que está sendo implementado, já existe uma validação em curso, assim como foi feito com qualificação de prontuário eletrônico, com a certificação do sistema de registro eletrônico de saúde, de prontuário eletrônico, está sendo feita a certificação do sistema de interoperabilidade clínica, tá? Ainda não temos regulamentação no país sobre uso de IA. Nos Estados Unidos existe uma discussão muito grande sobre isso, inclusive que é um pouco disruptiva, porque lá a legislação e o padrão considera que a inteligência artificial e os sistemas são equipamentos médicos, porque eles são capazes de auxiliar o diagnóstico. Então, é tratado com o compliance de um equipamento. A segurança que, por exemplo, um glicosímetro tem de ter segurança e validação, um sistema de inteligência artificial de análise preditiva também tem que passar por essa validação para saber qual a possibilidade dele errar, qual o falso positivo, o falso negativo, tem que ser avaliado como se fosse um equipamento, que, na verdade, se a gente pensar filosoficamente, ele é um equipamento mesmo, tá? Ele está pegando dados, está criando visões, insights e alimentando o profissional com algo que vai fazer a diferença, que vai ajudar o diagnóstico. Mas, assim como ajuda, ele pode também atrapalhar. Portanto, é necessária essa regulamentação. Não temos ainda no Brasil, mas está em discussão e provavelmente seguiremos mais uma vez o modelo americano, assim como foi a regulamentação que já está com a interoperabilidade, tá? E a outra pergunta... fraude. Sobre a fraude. Essa grande massa de dados também ajuda em relação a fraudes. Por quê? Um grande uso da informação é o padrão de comportamento que tem aquele paciente dentro do sistema. A gente não consegue analisar isso de forma humana, né? Mas o sistema consegue analisar isso. Onde ele transita, a localização geográfica. Então, um paciente que está na cidade de São Paulo hoje, ele não pode agora ter também um exame solicitado, uma consulta lá na Bahia. Tá? E tem algum problema acontecendo. É uma consulta presencial, não é telemedicina, não é nada, né? Outra coisa, repetição de exames, onde o sistema pode detectar que são usuários recorrentes, aqueles usuários, grandes usuários, que fazem muito exame, vão muito em emergência, fazem muita consulta, repetem exames desnecessários, e tudo isso é motivo para se levantar bolas que algo errado está acontecendo naquilo ali. Pode ser um mau uso da rede, mas pode também levantar fraudes. Pode também levantar fraudes de identificação. Então, o paciente empresta o convênio dele para alguém, para que a pessoa, não passando por validação nas recepções, ele vai lá e empresta a carteira do convênio, a pessoa vai lá, faz exame, sai em nome do outro, mas aí ele é amigo da pessoa, diz assim, esse exame aqui é meu, e aí a fraude acontece e sobrecarrega o sistema. Então, essa grande massa de dados, ela é capaz de nos ajudar também com a inteligência artificial para a detecção de fraudes, tá? Guilherme, a gente falou de muito assunto aí conectado, né? Sim. Então, assim, só para recapitular, a gente falou de inteligência artificial, a gente falou de predição e falou de regulamentação dessas aplicações e a gente falou também de fraude.
Perfeito. Assim, sobre a inteligência artificial, eu gosto muito de olhar a aplicabilidade dela dentro do sistema de saúde, dentro do cuidado do paciente. O que a gente tem visto é que, da mesma forma que o homem, né, que a gente vê no nosso framework aqui de cuidado, que a gente precisa adquirir o dado, que a gente precisa processar esse dado e gerar a inteligência e, obviamente, seguir a intervenção que deve ser feita, e também a gente deve engajar, a gente vê a inteligência artificial nesses três segmentos. Primeiro qual é o dado que eu tenho que capturar? Então, assim, isso é super importante. Então, a gente vê a aplicação dos symptom checks, por exemplo, usando AI, para entender quais são as perguntas que eu tenho que fazer para o paciente, por exemplo, para entender a pertinência da pergunta e o sintoma e o diagnóstico que ele eventualmente pode ter, que é o que o médico faz na anamnese que ele tem. Então, ele tem um processamento, né? O médico ele é treinado para fazer isso, tanto do ponto de vista teórico, medicina baseada em evidência e os comportamentos que ele presencia na prática. Isso tudo está aqui em padrões que ele tem armazenado. E a gente pode usar a inteligência artificial também na ajuda dessas informações que são necessárias para tomar uma decisão, seja diagnosticar um paciente, seja tratar um paciente. E aí, usando a segunda parte, como é que eu uso a inteligência artificial como modelo, com algoritmos aqui, para definir qual é a intervenção que esse paciente deveria ser feita, que ele deveria receber. E aí, aqui eu posso estar falando de várias informações, como o Nonato falou super bem, que é o sistema complexo, com informações com variáveis super personalizadas, entender o perfil de comportamento que esses pacientes têm e entender se isso está associado às doenças específicas, que é a metodologia do self-learning, principalmente da AI. E aí, daqui, a gente vai também para a AI no engajamento, que eu acho assim fantástico aqui, que quem faz, tem gente fazendo assim super bem. Você pensar o que o Instagram faz, o que o Facebook faz, de entender comportamento, do como engajar, como manter aquele usuário na tela, recorrendo, Eles são mestres, querendo né? consumir. Eles são, assim, os maiores detentores de conhecimento de AI, de algo de predição e, de fato, para engajamento. Então, quando a gente fala desses três, eu vejo muito campo para a gente trabalhar nesses três pilares aqui de cuidado. Isso, pelo menos, é o que a gente vê, o que a gente tem testado aqui, principalmente na parte inicial, que é trazer um pouco das perguntas, das informações que eu preciso saber, com ferramentas de AI para symptom check, de trazer um pouco mais de inteligência sobre dados já coletados. E aí a gente aqui tem um mundo de dados, né? Seja de dados de consultas, de transcrições de consultas, e como é que eu correlaciono com isso com a prescrição que esse médico deve fazer ou com o desfecho que esse paciente tem depois dessas informações todas coletadas e os algoritmos bem definidos. E o engajamento também, a gente tem testado bastante ferramenta de engagement aqui para conseguir aumentar a adesão do paciente, fazer com que esse loop de cuidado aqui a gente consiga ter muito bem desenhado e muito bem executado pela equipe de saúde. E aí, falando um pouco da questão de regulamentação, de regularização, eu vou muito na linha do que o Nonato comentou, mas tem um ponto aqui que a gente tem tratado, que hoje, quando eu trago essa ferramenta para a decisão médica, a gente entende que ela passa por uma curadoria, né? Então, os riscos diminuem quando eu coloco isso do lado do profissional de saúde. Quando eu coloco isso numa ferramenta de autocuidado, a gente tem que ter cuidados maiores, porque aqui é onde a gente tem potenciais riscos não calculados e não sem nenhum padrão humano, sem nenhum lado humano realmente contabilizando e balanceando isso. Então, da forma como eu vejo, assim, é o mesmo modelo que a gente vê com as calculadoras que tem aí na internet, que o médico utiliza no dia a dia para tomar decisão, que hoje não precisam necessariamente de um FDA, mas que hoje são usadas, então a gente faz um deparo um pouco com isso. Então, a gente tem cada vez mais trazido o médico ou o profissional de saúde na interface para evitar riscos maiores, porque a gente está falando de saúde, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, é como a gente enxerga aqui na Conexa. E em relação à fraude, acho que o comportamento do usuário de estudo, né? Então, se a gente começa, pelo menos de uma forma muito simples, entender comportamentos que são exceções,
a gente começa a identificar potenciais fraudadores, seja por identidade, seja por invasões, enfim, a gente consegue ter isso de uma forma mais fácil de identificar e, obviamente, a gente depois tem que investigar, né? Então, é como eu entendo aqui as perguntas que fizeram. Maravilha. Pessoal, eu tenho mais 2 assuntos, tá? A gente está cumprindo, acho que quase 100% da nossa pauta aqui. Uma das minhas perguntas, ela já foi meio que adiantada pelo Sandro, né? A última pergunta aqui do Q&A que a gente ainda não respondeu. O Sandro perguntou o seguinte: vocês que nós estamos abordando aqui, né, o assunto interoperabilidade e telemedicina, muito no âmbito da saúde suplementar. Ele perguntou: vocês acham que a telemedicina, como cuidado primário no varejo, veio para ficar? E a minha pergunta, ela era, na verdade, semelhante, né? Como é que isso poderia ser adaptado, por exemplo, à saúde pública no SUS, né? Como é que a gente poderia levar, né, toda essa tecnologia para ter uma melhor assistência da população como um todo, né? Então, o Sandro está focando aqui em cuidado primário no varejo, mas a gente pode fazer uma ponte para a saúde pública também. Vai lá, Guilherme. Bola está com você. Perfeito. Bom, falando de atenção primária, aqui a gente super concorda que no âmbito do varejo, no âmbito do SUS, a gente tem bastante utilização. Temos alguns desafios, um desafio que é comportamental e cultura. Então, hoje a gente tem um desafio de trazer essa cultura da digitalização para as camadas de classe mais baixa. Então, esse é o primeiro desafio que a gente tem. Mas a gente sabe que isso está sendo vencido, vem sido cada vez mais fácil engajar, é fácil trazer essa cultura do atendimento digital, da digitalização. E, sem dúvida nenhuma, é um modelo muito mais eficiente. Então, se você consegue, com custo-efetividade, então, se você consegue realmente trazer mais capilaridade, mais acesso. Então, uma saúde muito mais acessível. A gente concorda plenamente. Tem uma dificuldade aqui, que é uma dificuldade do varejo, nem saúde, que é o custo de aquisição desses pacientes para ir para esses programas e a gente conseguir mantê-los retidos e, obviamente, ter fonte de renda, esses pacientes ter fonte de renda para pagar o tratamento, mas, sem dúvida nenhuma, ele já é um tratamento que nasce muito mais com um custo muito menor. Então, a gente vê a aplicabilidade muito grande no SUS e no varejo. Está sendo feito já, então, a própria iniciativa do SUS de trazer o bucket do paciente, do Conect SUS, já é uma iniciativa que permite essa expansão da telemedicina na atenção primária para esses pacientes. Então, eu acho que tem uma oportunidade muito boa, dado que no SUS a gente já tem um modelo de atenção primária cada vez mais estabelecido. Então, digitalizar isso é o melhor caminho, na minha visão. Maravilha. Nonato, algum comentário sobre atenção primária, Sim, eu SUS concordo, e tecnologia? concordo plenamente com o que o Guilherme comentou, né? Queria aproveitar que ele falou sobre o Conect SUS e sobre o aplicativo que hoje todo cidadão tem acesso, né? Baixando no seu smartphone, onde as pessoas estão usando muito para mostrar o certificado de vacinação, para entrar em eventos, para ir para show, para teatro, essas coisas, né? Mas também lá tem uma infraestrutura pronta para receber os dados da ponta, tá? Então, hoje, você já consegue identificar lá, por essa iniciativa do trânsito de dados relacionados a diagnóstico de COVID, sorologias, eles já estão carregados lá, tá? E o SEIB como eu disse, foi o primeiro a carregar esses dados. Porém, a estratégia de informatização da saúde primária no Brasil, ela utiliza uma ferramenta chamada eSUS-AB, que é uma ferramenta que não nasceu na era da conectividade, tá? Ela consegue transitar para o Ministério da Saúde uma coisa chamada conjunto mínimo de dados, que é algo que foi desenhado para faturamento e não para assistência clínica. Nosso desafio é capturar o dado clínico na ponta, então, criar plataformas de interoperabilidade regionais, estaduais, municipais, né? Capturar esse dado do eSUS-AB e levar esse dado com a nossa plataforma para o RNDS.
para que, quando o cidadão abra o seu prontuário no eSUS, no Conect SUS, ele tenha dado. Hoje você abre lá, você tem alguns medicamentos dispensados, algum resultado de exame. Não tem mais nada, tá? Mas a infraestrutura está lá pronta para receber. Então, nós temos esse desafio de criar oportunidades regionais para alimentar a RNDS. Nós estamos prontos para isso, estamos buscando as oportunidades com as parcerias públicas, né? Para que a gente consiga alimentar e criar essa realidade. Em relação à pergunta que ele fez especificamente sobre a utilização no varejo, na farmácia, acho que, se não me engano, foi da rede Onofre, né? Onde eles estão utilizando, concordo plenamente com o Guilherme, é isso aí mesmo, tá? Inclusive, a gente vai até um pouco mais além. Hoje, os planos de saúde estão oferecendo nos aplicativos. Nós somos usuários de um plano de saúde, que é o Care Plus, onde eu entro no meu aplicativo, eu posso fazer uma teleconsulta na hora ali, tá? E vários outros estão fazendo dessa forma. Então, o acesso está aí, por que não ser um equipamento como a farmácia, né, que as pessoas vão, onde lá está virando um hub também. Então, na farmácia se colhe exames, né, inclusive com equipamentos que conseguem fazer resultado de exame na hora, tá, com kits, onde a pessoa põe lá uma gotinha de sangue, como se faz uma glicose, e consegue fazer alguns exames laboratoriais que o profissional de saúde pode, na telemedicina, o paciente está ali, ele colhe aquela gotinha de sangue, já tira um monte de resultado laboratorial, e aí tem um técnico lá que põe o estetoscópio digital, ele pode fazer, como o Guilherme disse, uma dermatoscopia, ele pode olhar o paciente, ele pode conversar com o paciente, ele pode capturar o dado de um dispositivo vestível qualquer, por exemplo, um Freestyle Libre, que captura a glicemia em tempo real, né? Um dispositivo aderido à pele, né? Onde evita que você tenha que furar o dedo do paciente o tempo todo para fazer a glicemia capilar. Isso já está conectado. A oportunidade é enorme, então a gente consegue fazer tudo isso. E eu vejo, sim, esse hub que pode ser feito lá na farmácia, sim, e creio que isso vai crescer. Tá? Pode ser até que alguns já sejam clientes da Conexa aí do Guilherme. Muito bom, muito bom. Pessoal, eu tenho uma última pergunta, né? A gente atendeu a todas as perguntas aqui no Q&A, queria agradecer, Guilherme Nonato. Todas as perguntas foram atendidas, e com variedade de temas, né? Isso é muito interessante também. Eu tenho uma última pergunta sobre modelos de remuneração, tá? Mas antes, eu queria rodar um quiz rápido, pessoal, muito rápido, justamente para entender se vocês gostaram desse nosso bate-papo. É um quiz no formato de NPS. Eu vou deixar ele aqui na tela, tá, pessoal? Eu peço para vocês votarem, né? É muito importante para a gente entender se a gente está no caminho certo, né? Se vocês gostaram, se vocês recomendariam para colegas de vocês, né? Então, eu peço que vocês escolham aqui, né, a nota, e cliquem no botão submeter. Eu vou deixar a janela aberta aqui, e eu vou pedir para o Nonato e para o Guilherme responderem, então, né, sobre modelo de remuneração. Né? Quando vocês acham que a gente vai migrar, né, do modelo de fee for service para o modelo de performance, né, e a medicina baseada em valor? Né? Então, eu vou pedir o comentário de vocês sobre esse assunto e já vou pedir para vocês colocarem as considerações finais de vocês, para a gente já poder ir se despedindo aqui da nossa audiência. Vai lá, Guilherme. Primeiro, quer que eu comente? Beleza, deixa então, falando aqui de modelos de remuneração, a gente tem aqui, assim, que a gente vê, existe um desafio muito grande, que é o desafio da gente predizer da onde fica o risco, né, por esses modelos baseado em performance, baseado em valor, né? E aqui onde eu enxergo, a forma de fazer isso, eu tenho visto alguns players já fazendo isso em cenários menores, até ganhar confiança para ir aumentando, seja num modelo de capitation com risco total, seja no modelo em que você consegue ter alguns triggers assim baseado em performance de indicadores, eventualmente indicadores não só financeiros, mas indicadores de performance de saúde, que esse eu vejo de uma forma mais fácil de ser implementado, sem uma necessidade de um desenho tutorial muito grande.
Então, o que eu vejo é cada vez mais a gente experimentando as soluções de pagamento por performance, sabendo definir bem os indicadores, para a gente conseguindo assumir o risco total, né? E aí os prestadores assumindo o risco da mesma forma que o próprio payer fazendo esse balanço. Então, é aqui que eu vejo um pouco da dificuldade de implementação, mas a gente tem visto em segmentos na oncologia, em segmentos mais nichados, onde a gente está vendo bastante resultado da medicina baseada em valor. Eu super acredito na medicina baseada em valor. O que eu sinto é que a gente deveria executar isso, a gente deveria executar aos poucos, para a gente não achar que a gente vai ter em algum momento, isso tudo vai mudar, cai o modelo de fee-for-service e aí sim levanta o modelo de medicina baseada em valor. Não, isso é uma construção, esse depende muito de educação das pessoas que estão no ecossistema de saúde, até a gente ter a plenitude do modelo de medicina baseada em valor. Só que a gente vai precisar forçar um pouco isso, senão a gente não sai do lugar, né? A gente não disrupta isso. Então, tem talvez aqui uma grande contribuição pelos players de saúde de forçar mais esse modelo, tomar um pouco mais de risco calculado aqui, para que a gente consiga avançar nesse tema que é super importante, que é a medicina baseada em valor. Estou no mudo aqui. Guilherme, muito obrigado, né? Já queria agradecer aqui a você por participar do nosso bate-papo. O Marcelo aqui no chat pediu os contatos de vocês, tá? Então, Guilherme e Nonato, se vocês puderem daqui a pouco colocar o e-mail de vocês, os contatos que vocês quiserem aqui no chat, de repente pode ser um pedido aí da maioria da nossa audiência. Nonato, vou pedir para você comentar sobre os modelos de remuneração, mas eu quero colocar um outro quiz aqui na tela, tá? Pessoal, peço aqui também para vocês participarem desse quiz final. A gente tem 2 objetivos aqui, pessoal. Primeiro, trazer conteúdo de primeira linha para vocês, né? Eu acho que esse bate-papo aqui foi prova disso, né? E também facilitar a agenda de vocês, né? Então, caso vocês queiram ter contato aqui com o Dr. Nonato, né, e poder saber mais sobre as plataformas da InterSystems, para falar sobre gestão de dados, interoperabilidade, telemedicina, por favor, pessoal, votem aqui, porque aí eu ajudo a otimizar tanto a agenda de vocês como a agenda, né, do Dr. Nonato, que não é uma agenda muito tranquila, né? Tá sempre nessa ponte aérea aí, Salvador, São Paulo. Se eu puder ajudar nessa otimização, eu já fico feliz. Então, doutor Nonato, já agradeço, né, pela sua participação, e eu queria ouvir os seus comentários sobre, né, o modelo de remuneração que a gente usa hoje aqui, né, e como é que você imagina ele num futuro breve. Perfeito. Para contextualizar, né, nem todo mundo está ligado a esse tema e entende. Existe uma clareza no mundo inteiro que o modelo de remuneração por serviço ele está beirando a inviabilidade. Tá? Tecnologia só cresce, quantidade de exames, procedimentos, inflação médica, isso leva à inviabilidade. Não é fácil essa mudança, ela precisa de muito dado, de muita informação para que as instituições se preparem para conhecer o seu perfil, conhecer o perfil dos profissionais, conhecer a sua eficácia, poder trabalhar nisso e poder se posicionar frente às fontes pagadoras, tá? Não é fácil, isso começou, mais uma vez, onde quem mede tudo e pensa muito em custo e tem o maior custo de saúde do mundo, que é o mercado norte-americano, né? Estados Unidos e Canadá, e eles lá estão há mais ou menos 8 anos tentando mudar isso, e muitos lugares já têm muitas iniciativas, porém, ainda não é global, tá? Então, o desafio não é pequeno, lá eles têm muita informação, muita interoperabilidade, tá? Mas mesmo assim não conseguiram iniciativas e muitas coisas já se conseguiram, mas não está plenamente, tá? Qual que é a coisa mais importante? Quando a gente fala de medicina baseada em valor, a gente tem que primeiro falar num tema chamado pertinência. Não adianta eu ter o melhor resultado, melhor eficácia, os melhores processos em realizar uma colecistectomia por vida se o paciente não tiver indicação de colecistectomia por vida. Isso é um caso típico. Qualquer indicação de colecistectomia
de retirada da vesícula, o paciente que tem colelitíase, apareceu o cálculo no ultrassom, com sintomas ou algumas condições especiais, tamanho de cálculo, doenças crônicas, algo que indica. Se as pessoas começam a operar as pessoas porque encontrou um cálculo no ultrassom, esse paciente não tinha indicação de cirurgia. Ele está produzindo procedimento. Isso, pertinência zero. A fórmula de valor é pertinência vezes a fórmula de eficácia. Quanto mais eficaz, mais tende a 1. Se o zero estiver no primeiro, na primeira parte da equação, qualquer valor, mesmo que seja maravilhoso, no segundo vai se transformar em zero. Zero vezes alguma coisa é zero. Então, pertinência é a coisa mais importante. E o segundo passo é que, como as informações estão separadas em silos, na maior parte das instituições que ainda não acordaram para integrar dados e ter acesso à informação consolidada, eles não conseguem medir a sua eficácia. Tá? Eles não conseguem produzir esses indicadores globais que possam dizer assim, ó, a minha instituição é capaz de atender um caso de infarto agudo de miocárdio de parede anterior num paciente de 40 a 60 anos, diabético e hipertenso, com tal custo e com tal desfecho. Esses dados estão lá, mas eles não conseguem ver, porque estão em sistemas diferentes. No momento que a gente interopera dados e cria esse data lake analisável, eu consigo estabelecer padrões e dizer que a instituição consegue chegar a um determinado custo para aquele tipo de caso mais segmentado possível, utilizando estratégias de DRG, utilizando estratégias de Diagnostic Related Group, né? Algumas pessoas não sabem o que é isso, que estratifica os casos daquela doença por perfil de doença e por perfil epidemiológico, história familiar, padrão do paciente. Então, essa informação consolidada é a base para que as instituições se preparem para isso. Senão, elas vão ser atropeladas pelo mercado mais uma vez. A operadora vai chegar lá e vai dizer, ó, isso aqui é o que você tem que fazer e a instituição vai perder com isso, né? Isso aqui é muito importante. Eu queria agradecer ao Alexandre e ao Guilherme essa grande oportunidade, né? Realmente o debate foi maravilhoso. Eu adorei esse modelo. Muito interativo, muito interativo. Muito interativo. Eu fiquei muito satisfeito com o modelo interativo, com o que vocês fizeram com o quiz e também com a interação no Q&A e também no compartilhamento das perguntas online. Eu acho que deu uma dinâmica muito boa ao processo e todos estão aproveitando muito. Não é mais do mesmo de uma live ou de um debate. Exato. Que só a gente fala. Então, a gente está interagindo diretamente. Parabéns aí, ó, fantástico. Obrigado, Nonato. Muito obrigado aí pelo convite. Muito legal. Aprendi bastante aqui com o Nonato, aqui, com as perguntas. Obrigado aí por ter me convidado e conte comigo aí para os futuros eventos aí que vocês vão ter. Muito bom, pessoal. Já estou vendo os agradecimentos e os feedbacks aqui no chat. Eu ia pedir isso, tá, pessoal? Eu ia pedir para vocês colocarem o feedback aqui, né? Que bom que vocês já estão colocando espontaneamente. Pessoal, são 6h08, né? Aqui no meu relógio. A ideia era a gente ter acabado às 18. Mas, pessoal, poxa, eu nem vou repetir todos os assuntos que a gente tratou aqui. Mas eu acho que a gente abordou todos os aspectos, né, da interoperabilidade, da telemedicina e da utilização de tecnologia, né, no âmbito da saúde de maneira geral, né? Então, assim, eu fiquei também muito feliz. Eu não sou da área, né, não sou médico como o Nonato e como o Guilherme, mas eu aprendi muito com vocês aqui, né? Então, espero que também tenha sido de grande valia para quem está nos acompanhando aqui online. Então, pessoal, muito obrigado, né? Queria agradecer mais uma vez, Nonato e Guilherme, né? 2 feras aqui, né? Gostei muito de acompanhar essa conversa com vocês. Queria agradecer mais uma vez a InterSystems, né? É o nosso segundo evento. A gente teve um ótimo evento ontem, um ótimo evento hoje, né? Espero que vocês estejam felizes também como eu estou. E, pessoal, mais uma vez, obrigado, né? Desejo um bom resto de quinta-feira para vocês. Né, uma excelente sexta-feira amanhã, né, um excelente final de semana junto com o feriado.
e eu espero encontrá-los nos próximos eventos organizados pelo WTC Business Club. Tá bom? Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Um excelente noite final a de todos. dia para vocês. Boa noite, Excelente. Até logo. Obrigado, até a Tchau. próxima. Obrigado, Nonato. Obrigado, Guilherme. Nota Abraço. 10. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Obrigado. Tchau. Obrigado, José, Camila, Joselito, Vanessa. Obrigado pelo feedback, pessoal.